Bom, boa tarde. Então, meu nome é Klaus Capelle. Eu sou candidato a reitor da UFABC para os próximos 4 anos. O meu sotaque me entrega. Eu não sou brasileiro, eu sou alemão. Me formei na Alemanha, estudei física. Obtive meu doutorado em física em 97 e logo em seguida eu vim para o Brasil para trabalhar na USP. Acabei ficando por 12 anos na USP e depois desses 12 anos, em 2009, eu me mudei para o UFABC. E de uma certa forma, fazendo uma retrospectiva da passagem da Alemanha para o Brasil e da passagem da USP para o UFABC, isso acabou sendo 2 vezes uma decisão muito parecida. As 2 vezes eu saí de um lugar muito consolidado, tradicional, forte, conservador, e eu me mudei para um lugar dinâmico, emergente, flexível, em franco crescimento. Isso caracteriza tanto a transferência, a mudança da Alemanha para o Brasil, quanto 12 anos depois da USP para o UFABC. Até hoje eu não me arrependo nem um minuto dessas 2 decisões. Eu estou muito contente no Brasil, muito contente no UFABC. Aqui no UFABC, o reitor Waldmann me convidou, no final de 2009, a assumir a responsabilidade pela pró-reitoria de pesquisa. Então, tenho feito parte, nos últimos quase 4 anos, da gestão atual, com responsabilidades pela área da pesquisa. Isso na UFABC inclui o programa de iniciação científica. Nós temos em torno de mais que 1000 bolsas de iniciação científica para alunos da graduação. Isso incluiu durante a primeira metade do mandato a responsabilidade pela biblioteca e durante a segunda metade a responsabilidade pela agência de inovação, que é o setor da universidade que cuida da propriedade intelectual, da relação com as empresas, do estímulo ao empreendedorismo. Fiquei responsável pelo relacionamento com as agências de fomento, a FAPESP, o CNPq, a FINEP, pelos laboratórios de pesquisa, os projetos institucionais de pesquisa, a Central Multiusuário, os biotérios. Então, tive nesses 4 anos a oportunidade de conhecer muito da administração, da gestão pública, da administração da universidade, que se juntou, então, a essa experiência da minha trajetória por outras instituições antes da UFABC. Então, como eu faço parte, ou fiz até sair para assumir a candidatura, da gestão atual, naturalmente, nossa candidatura ela representa um elemento de continuidade. Isso é muito importante, porque a gestão atual ela tem muitas conquistas e eu aprendi muito trabalhando com os colegas nessa gestão. 4 anos atrás, nós não tínhamos o campus aqui, o campus de São Bernardo. 4 anos atrás, não existia o BCH. 4 anos atrás, não existia a maior parte das nossas graduações, pós-graduações. O nosso corpo docente estava mais ou menos metade, os servidores técnicos administrativos metade do que temos hoje. É incrível pensar o quanto a universidade cresceu nesses últimos 4 anos. Ao mesmo tempo, eu não pude deixar de observar nesses últimos 4 anos muita coisa com que eu não concordava. E como pró-reitor de pesquisa eu não posso mudar, porque foge das minhas responsabilidades. Então eu percebi cada vez mais que tem na universidade setores, atividades, processos que precisam de modificações, precisam de ajustes. Eu me coloco a candidato para o cargo de reitor para fazer a continuidade do que funciona, mas sem continuismo, sem fazer mais do mesmo. Nós precisamos mudar muita coisa nessa universidade. Nós precisamos melhorar algo que já está funcionando, mas ainda pode ser melhorado, que mostrar que é possível ser ao mesmo tempo uma universidade inclusiva e excelente. Esse discurso de haver uma contradição entre excelência e inclusão, ele é profundamente preconceituoso. Nós temos que combater isso. Não? É possível que a inclusão beneficie a excelência. É muito claro que a excelência pode beneficiar a inclusão. Nós queremos uma inclusão excelente. Nós queremos uma UFABC excelente em todos os campos da sua atuação. Por isso, o nome da nossa chapa é a UFABC que queremos.
todos nós. E nós queremos uma universidade excelente em ensino, em pesquisa, em extensão, em inclusão e também na gestão. Uma outra área em que há muito o que melhorar é a parte da desburocratização, da descentralização do poder, que hoje está muito centralizado na reitoria e no máximo nos 2 conselhos superiores, a parte da comunicação entre os setores, a transparência na tomada das decisões e na comunicação das ações da universidade. Então, há muito bom o que deve ser preservado e há muitas coisas que podem ser melhoradas. E para fazer isso, eu coloco o meu nome como possível reitor da UFABC. Obrigado. Boa tarde também. Meu nome é Dácio Mateus. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Me formei em Piracicaba, na USP, e isso já nos idos de 85. E de lá para cá tenho trabalhado fundamentalmente na construção do sistema estadual de meio ambiente, junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na ocasião ainda não existente, né, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Minha carreira foi quase toda ela na administração pública estadual, passando alguns momentos pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de São Vicente, na implantação do campus de São Vicente. Também não posso negar o meu sotaque, né? Por isso eu sou de Piracicaba, ou seja, da região de Piracicaba, e a minha pós-graduação também, né, feita lá em Rio Claro, na Unesp em Rio Claro, na área de microbiologia ambiental. Desde a minha formação, desde que eu entrei, na verdade, para a Secretaria de Meio Ambiente, já ocupei uma série de cargos de direção em vários órgãos da administração pública, né? O último deles na direção do Jardim Botânico de São Paulo, por 6 anos, administrando tanto pesquisa quanto educação ambiental e conservação, que são as principais missões dos jardins botânicos brasileiros, inclusive o de São Paulo. E em 2009, então, surgiu a oportunidade de um concurso para a UFABC, e eu, mais ou menos pelos mesmos motivos, né, não na mesma situação, mas pelos mesmos motivos, assim, encantado mesmo com a proposta do projeto pedagógico da universidade e a possibilidade de construção de uma universidade, que não é todo dia que isso acontece, né, na carreira da gente. Aliás, é muito raro na carreira de qualquer pesquisador, de qualquer professor ter essa oportunidade. Então foi que eu vim para a UFABC, né, em 2009 como professor adjunto, e depois em 2011 prestando concurso para professor titular. Desde então eu assumi o bacharelado em Ciência e Tecnologia. Eu fui o primeiro coordenador nomeado para o bacharelado em Ciência e Tecnologia, quando a gente preparou então a transição para as eleições para os bacharelados na universidade, né? E eu fui então sair do bacharelado em Ciência e Tecnologia e assumi a coordenação da Engenharia Ambiental e Urbana, onde eu fiquei até agora agosto, quando nós tivemos um processo de sucessão e eu entreguei então a coordenação a outro colega. E topei, na verdade, né, compor essa chapa com o professor Klaus, primeiro na perspectiva de que é uma chapa e não candidaturas isoladas, diferente do processo, né, de eleições passadas, onde haviam candidaturas independentes. Eu acho que esse é um aspecto importante nesse processo, que na verdade não são candidatos independentes, mas sim uma composição e uma chapa que constrói um programa e constrói uma proposta em cima de um programa de gestão, né? Um segundo aspecto foi no sentido de dar a chapa à vice-reitoria, além do papel de substituição do reitor, um papel de protagonista na construção do plano de gestão, mas também no tratamento de alguns temas transversais durante a gestão, alguns temas transversais a toda a universidade,
que são caros à universidade, que são caros para a consolidação e crescimento do projeto pedagógico, e que muitas vezes no dia a dia são assuntos que são pano de fundo, mas não são tratados com a profundidade que nós entendemos que merece. São justamente as questões da interdisciplinaridade, da excelência acadêmica e da inclusão social. São temas que, na verdade, são transversais a todas as áreas da instituição, seja ela a graduação, a pós-graduação, o ensino, a pesquisa, a extensão, mas também a ação comunitária e as políticas afirmativas, mas também a administração, a gestão da universidade. E esses temas têm que estar sendo tratados permanentemente num processo tanto de avaliação quanto num processo de experimentação, num processo de avaliação crítica, discussão crítica desses temas. E para isso a gente quer implementar o que está previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional, que são os observatórios. O Observatório da Interdisciplinaridade, o Observatório da Inclusão Social e o Observatório da Excelência Acadêmica, sob essa perspectiva de serem assuntos transversais. E, fundamentalmente, eu quero colocar a minha experiência, né, de gestor público, gestor em pesquisa e ensino também, de pós-graduação, antes da própria graduação aqui na UFABC, colocar a minha experiência a serviço da universidade. Na verdade, foi esse o principal motivo que me convenceu a aceitar a proposta de participar desse processo de sucessão e colocar o nome à disposição então da comunidade para prestar serviço. Na verdade, nós estamos, antes de sermos candidatos a qualquer coisa, nós somos professores e servidores públicos, como a gente coloca na carta de apresentação, e nós queremos estar a serviço da comunidade, com as nossas competências, com nossos pensamentos, mas principalmente com a nossa disposição em ouvir qual é a universidade, a UFABC que nós queremos. Esse eu acho que é um desafio que a gente pode construir junto. Obrigado. Bom, é uma pergunta muito boa. Eu tenho muita simpatia pelas entidades estudantis, até por causa da minha própria trajetória, porque quando eu estudei na Universidade de Würzburg, na Alemanha, ingressei no equivalente ao DCE lá. Lá não se chama DCE, mas eu fiz parte por 2 anos do equivalente ao DCE lá. Então eu tenho essa atividade no meu currículo. Aqui, na minha atividade na Pró-Reitoria de Pesquisa, eu tentei aproximar a pesquisa dos alunos, não apenas institucionalmente através dos programas de iniciação científica, mas também através do apoio a grupos estudantis com interesses em pesquisa, que é o caso do BAJA, o caso da empresa Júnior, o caso do I3E. Então, nós temos um interesse muito grande documentado já no passado, na aproximação com os grupos estudantis. No contexto da campanha, partiu de nossa iniciativa de conversar com os colegas do DCE e de conversar com vocês. Somos muito gratos que fomos atendidos, mas a iniciativa de a gente se aproximar e conversar com vocês, essas conversas estarão sempre no topo da nossa lista das conversas que gostaríamos de ter durante a campanha, porque a universidade sem aluno não faz sentido algum. A universidade é, antes de mais nada, um instituto, uma instituição de ensino. Então, sem os alunos, sem vocês, não vai ter retorno, não vai ter professor, não vai ter nada aqui. E um aspecto importante é que as entidades estudantis, como manifestações de vontade e de organização de vocês, acho que em todo o sistema democrático, essas entidades de representação são importantes justamente para fazer o contraponto à gestão, o contraponto à administração, um contraponto construtivo, né, na perspectiva de melhorar
efetivamente a qualidade dos nossos trabalhos, seja em ensino, em pesquisa, extensão e na gestão acadêmica principalmente, na perspectiva de garantir que os nossos objetivos sejam efetivamente atingidos. Então, sem organizações, sem entidades, né, organizadas que possam justamente catalisar essas vontades, esses desejos, né, sem dúvida nenhuma o diálogo fica mais difícil. Então a gente espera efetivamente poder estabelecer um diálogo cada vez mais profícuo, cada vez mais frutífero com as entidades estudantis, como uma forma sistemática de gerir a universidade. O UFBC hoje já tem um nome muito bom. O UFBC hoje já é referência nacional e ela está começando a se tornar referência internacional. Isso é o resultado do trabalho de toda a comunidade universitária e esse trabalho tem que continuar. Nós temos que pensar ainda em divulgar o nome da universidade em um meio em que ela ainda não é referência, que é o meio dos futuros empregadores dos nossos alunos. Nós podemos ser referência já entre as universidades federais, nós podemos ser referência já em pesquisa, mas nós gostaríamos que os alunos egressos da universidade conseguem emprego bom, não? E se mostrem profissionais competentes e cidadãos conscientes. Então, para isso, nós temos que divulgar a universidade junto, principalmente às empresas. Nós temos feito um trabalho nesse sentido junto com a agência de inovação e antes junto com o NIT. Sempre que nós falamos com empresários, nós temos falado do perfil da universidade, do conceito dos PIs, da formação interdisciplinar. É um trabalho de formiguinha. Não adianta fazer um grande evento e acreditar que agora todo mundo vai ficar sabendo. Você tem que fazer isso com muita persistência, em todas as oportunidades, falando com político, falando com empresário, falando com delegações do exterior, e sempre mostrar quais são as vantagens do sistema BI, qual é o perfil do aluno formado na UFBC, qual é o perfil das nossas pós-graduações. É um trabalho para construir um bom nome. Um bom nome você constrói com calma, com competência, não? Com seriedade, e você não constrói ele de um dia para o próximo. Você perde um bom nome, pode facilmente perder uma boa reputação de um dia para o próximo, com alguma declaração espalhafatosa, algum ataque de raiva, alguma declaração mais emocional de um dirigente. Você corre muito risco com esse tipo de comportamento. Construir um bom nome, como disse, é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito, que já estamos fazendo e tem que ser feito de forma cada vez mais, e nós temos que conscientizar principalmente nossos professores da universidade, que eles ajudam a fazer isso. Nós temos mais que 500 professores na universidade. Todos eles têm contatos nas universidades de onde eles vieram. Muitos deles têm contatos com empresários, com empresas, com o setor produtivo. Essa é uma rede de contatos que devemos usar cada vez mais para divulgar o nome da universidade e o perfil dos nossos egressos. Além desses aspectos que o professor Klaus destacou, né, nós já temos tido uma boa experiência e alguns retornos bastante positivos na atuação dos nossos estagiários. A atividade de estágio, tanto a curricular para os casos dos cursos em que isso é obrigatório, mas também nos bacharelados interdisciplinares, nos estágios não obrigatórios, nós temos tido, quando eu estava no BCT, esse era um acompanhamento que se fazia permanentemente através da divisão de estágio, e continua fazendo até hoje, né? Nós tínhamos muito boas avaliações de retorno, tanto das empresas quanto dos setores governamentais, que também contratam muitos estágios, da diferença de postura, da diferença de atitude, da diferença de disposição dos alunos da UFBC quando expostos a situações de problemas, né, e a disposição e o interesse em estar atuando. Praticamente não tivemos nenhuma, naquele período que eu estava, e não tive nenhuma outra notícia desde então,
avaliações ruins dos nossos estagiários. Pelo contrário, todas as observações de admiração e de respeito mesmo pelo trabalho dos estagiários, o que reflete, na verdade, a atuação da universidade. Eu acho que nesse sentido os alunos também têm um papel, exercem, né, nesse sentido, um papel importante também na difusão do nome da UFABC. A UFABC é uma universidade pública. É muito importante que isso seja reconhecido na nossa atuação. Nós somos uma universidade pública com orgulho e isso é uma grande responsabilidade, que nós temos que visar o bem público e não o lucro do dono da universidade. O dono dessa universidade é o povo. Ao mesmo tempo, a quantidade de recursos que a universidade tem recebido de fontes públicas, principalmente o Ministério da Educação, o Ministério de Ciência e Tecnologia, agências de fomento, não é suficiente para garantir atividades de ensino, pesquisa e extensão com a quantidade e qualidade que nós queremos no UFABC. Então, nós precisamos ter condições de captar recursos adicionais além dos recursos públicos. E para isso, o relacionamento com as empresas é estratégico. Ele é estratégico pelo elemento que eu falei na minha resposta à pergunta anterior, porque muitos dos nossos alunos, uma vez formados, vão trabalhar nas empresas, mas ela também é estratégica porque as empresas, principalmente aquelas com uma visão um pouco mais estratégica, mais ampla, investem em parcerias como a universidade, em projetos de pesquisa, ensino e extensão. Reconhecendo isso, nós já estamos fazendo um esforço intenso em aproximar a universidade das empresas, sempre respeitando o caráter público da universidade e sempre com transparência. Nós não queremos alguma mistura de bem público com bem privado, que depois não fica muito claro o que é o que. Cada parte nessa parceria tem seu papel muito claramente definido, mas feito com transparência. A interação da universidade pública com o setor privado é nada mais do que mais uma forma da universidade de interagir com a sociedade. Isso é muito importante e vai se tornar cada vez mais importante no futuro. Essa questão da moradia estudantil, né, realmente é uma questão que devemos tratar na próxima gestão com bastante cuidado. Porque, na verdade, no processo, dentre os vários, né, mecanismos de permanência, né, das estratégias de permanência dos alunos na universidade, a questão do apoio à moradia é uma delas. E que as bolsas, né, não têm se mostrado efetivas, ou melhor, elas, sem dúvida nenhuma, são um apoio, mas que o mercado de especulação está, na verdade, nos passando a perna nesse sentido. E então pensar a questão da moradia é uma forma, né, de corrigir eventualmente o que a Bolsa Permanência não está dando, pode não estar dando conta em função da especulação imobiliária que a instalação dos campos, tanto de Santo André quanto de São Bernardo, acaba gerando. Isso é um impacto ambiental previsível e esperado, né, em qualquer processo de instalação de uma instituição do tamanho que é a UFABC na região, né. Agora, nós não queremos ser dogmáticos no sentido de ter uma única estratégia para a solução do problema. Nós queremos discutir, na verdade, com a administração, né, dentro da administração e com as entidades estudantis, aí que estratégias podem ser mais eficazes, mais efetivas na solução desse problema, né. De curto, de médio e longo prazo, nós podemos estar discutindo sim a construção de moradia, mas para isso nós não temos
áreas dentro dos campos hoje definidos, e nós teríamos que estar partindo para a busca aí, quer seja junto às prefeituras, né, busca de terrenos ou de prédios junto às prefeituras, ou mesmo junto ao Serviço do Patrimônio da União, onde a gente pode estar verificando vazios, né, patrimônios disponíveis e que eventualmente possa ser disponibilizado para isso. E, paralelamente, buscar junto ao MEC, né, recursos de apoio, para apoio estudantil, para a gente poder efetivar isso. Nesse meio tempo, nos ocorre, por exemplo, enquanto isso não acontece, ou se isso, enquanto isso se viabiliza, ocorre, por exemplo, discutir algumas estratégias da universidade poder negociar, talvez, mais diretamente com o mercado imobiliário, porque aí nós nos juntamos força, né, que hoje está diluída na mão de cada estudante com no valor da bolsa, né, talvez pensar estratégias que possam ser mais vantajosas nessa concorrência com o mercado, de uma negociação da instituição, ao invés de ser uma negociação individual, né, ou em pequenos grupos, como hoje acaba acontecendo. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que fazer frente a esse problema criado pelo mercado imobiliário, né, que está se vendo aí, está se aproveitando de uma oportunidade, mas que também eles têm que tomar cuidado para não matar a galinha dos ovos de ouro, né, e que a gente precisa chamar essa responsabilidade à própria universidade, mas fazer isso conjuntamente com os estudantes, para ver quais são essas formas de curto prazo, no primeiro momento, e de médio e longo prazo, mais efetivamente. Bom, acho que essa pergunta é muito interessante. Ela aborda uma série de assuntos. Mas essa pergunta começa falando de investimentos não previstos pelo PDI. Acontece que o PDI ele não prevê investimentos. O PDI ele dá um norte. O PDI dá diretrizes, dá uma direção. O PDI não é um planejamento orçamentário. Então, a rigor, o PDI não prevê investimento específico algum. Ele diz que tipo de universidade queremos ter. Depois cabe, inclusive, à próxima reitoria de fazer o planejamento orçamentário. Isso inclui dizer quais investimentos teremos e quais investimentos nós não teremos. Então, num certo sentido, nenhum investimento concreto é definido pelo PDI. O investimento é a resposta aos desafios que o PDI coloca. Os exemplos concretos listados na pergunta, bancos, caixas eletrônicos, árvores, paisagismo, de uma certa forma todos já fazem parte do planejamento. Porque temos um projeto de paisagismo do campo, temos um projeto da área de convivência do campo. Com certeza vai ter bancos para o aluno sentar, para a comunidade universitária sentar no campus. Então, as questões de manutenção, secador de mão nos banheiros, isso faz parte, isso a rigor nem investimento, é custeio da universidade e tudo isso já está previsto. Toda a manutenção dos campos já está previsto. A questão é diferente com relação ao estacionamento. Isso é algo que eu tenho criticado desde que eu vi o projeto do campus de São Bernardo pela primeira vez. Eu me lembro quando me mostraram pela primeira vez uma planta um pouco mais detalhada que tinha os bolsões de estacionamento, que eu fui lá contando. Contei. São tantos bolsões de estacionamento, são tantas vagas, gente, isso não vai dar certo. Mas não tem como fazer mais estacionamento no terreno que temos aqui. A solução para estacionamento realmente passa por algo que está fora da consolidação do campus em si. Ela passa pela redução da necessidade de estacionar aqui. Isso envolve o acesso ao campus por meio de transporte público. Quanto mais meios de qualidade de transporte público nós temos para acessar ao campus, menos necessidade temos de usar o estacionamento. E, numa segunda linha de ação, passa pelas negociações com as prefeituras, que quem pode abrir para o FBC, quem pode mostrar para a UFBC
onde tem locais para estacionar fora do campus são as prefeituras. Agora, fazer mais estacionamento no campus é extremamente difícil, porque a universidade tem a responsabilidade de colocar no seu campus instalações que atendem as atividades fim. Eu não posso, nós já convertemos estacionamento lá em Santo André para fazer laboratórios de ensino, laboratórios de pesquisa e administração da universidade. O inverso, converter sala de aula em estacionamento, não é algo que pode ser feito numa universidade. Então, as soluções para o problema do estacionamento realmente têm que envolver setores fora da universidade. Mas cabe ao reitor de ter um papel de motor desse processo fora da universidade. Bom, a questão do transporte, do acesso aos campi da universidade e transporte entre os campi, ela é fundamental. Eu não posso esconder que eu tenho aqui um certo interesse pessoal nessa pergunta, porque eu uso transporte público, eu moro em São Paulo, eu uso trem e metrô todo dia para vir para o FBC. Eu vim para o FBC ainda na época da Ponte Oca. Eu pegava 5 conduções para chegar no FBC. Metrô linha azul, metrô linha verde, Ponte Oca, trem e depois o ônibus interno do FBC. Felizmente não precisamos mais da Ponte Oca, também não uso mais metrô azul, mas eu estou ainda usando transporte público quase todos os dias. E nesse mês de campanha que eu saí da Pró-Reitoria de Pesquisa, eu também passei a usar um ônibus interno da UFBC para deslocamento entre os campi, que como pró-reitor tinha direito ao serviço de motorista, não tenho mais, então agora uso para deslocamento interno também. E então eu sei como é difícil, como é desgastante. Não? Eu conheço muitos dos alunos da UFBC, não da sala de aula, mas porque encontro eles toda manhã no metrô e no trem. Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas para melhorar isso. E uma é algo que, não muito tempo atrás, eu já pedi aos 2 prefeitos, ao Luiz Marinho e ao Carlos Gana, que é a criação de uma linha de ônibus intermunicipal que conecte os 2 campos. Inclusive, eu fiz esse pedido numa reunião do consórcio intermunicipal, que participam os prefeitos de todos os 7 municípios do Grande ABC. A imprensa estava lá, que foi um momento muito oportuno, porque eles filmaram e então houve uma certa repercussão na imprensa, o que aumenta a pressão sobre os prefeitos de atender. Então essa vontade já foi manifestada lá. Eu me comprometo como reitor a voltar a falar isso, até com mais autoridade do que como pró-reitor de pesquisa, e a apresentar o mesmo pedido também ao governo do Estado, porque as linhas, o transporte intermunicipal no Brasil é a responsabilidade do governo do Estado, nos municípios. Então vamos ter que falar isso com as prefeituras e com o governo do Estado. Isso para mim tem prioridade, até porque eu sinto na pele como é difícil. O restaurante universitário, eu acho que é outro dos equipamentos aí fundamentais para o apoio e a permanência não só dos alunos, né, mas dos técnicos administrativos também e dos professores no campus, né, nos campos. O serviço de restaurante universitário, ele necessariamente passa por um contrato, né, de terceirizado pelo fato das universidades ou no plano de cargos da universidade não ter sido extinto várias funções, como seria o caso de cozinheiras, de auxiliares de cozinha e tudo, mas nós não temos essas funções no quadro de funcionários. Como outros foram extintos, faxineira, motorista, isso fez parte lá em 98, acho que foi, de uma mudança da carreira das funções, né, do serviço público federal. Nessa perspectiva, a contratação de serviço terceirizado é uma via, né? É a via que tem sido utilizada e é uma forma de se utilizar. Poderia estar discutindo sobre 2 aspectos, né? O primeiro aspecto é
que empresas ou que organizações poderiam estar sendo contratadas, né? Existem empresas especializadas no fornecimento de alimentos, né? Quanto maior a empresa, menos cuidado com a qualidade dos restaurantes individuais. Isso, na administração pública, eu já participei de várias discussões dessas em outras ocasiões na administração pública estadual, em que a gente percebe isso, né? Que empresas menores administrando um menor número de restaurantes tende a manter uma qualidade maior, porque qualquer 10 centavos que ela economize não vai significar grandes economias na sua gestão. Diferente de uma empresa que administra dezenas ou centenas de restaurantes, qualquer 10 centavos num produto ou no outro, o que leva cada vez mais a uma perda de qualidade, porque a comida é feita da matéria-prima que se usa para fazê-la, além, obviamente, da qualidade do manejo, da manipulação dos alimentos e tal. Então, esse é um aspecto que poderíamos estar discutindo se existem empresas ou entidades, eu digo cooperativas, ou alguma organização interessada em assumir esses serviços que possa ter uma relação de maior qualidade. Outro aspecto que nós não podemos fugir na administração de qualquer contrato terceirizado é uma fiscalização permanente do serviço que está sendo prestado. Uma questão é a fiscalização do contrato, a fiscalização contábil, a fiscalização administrativa do contrato, que obviamente deve ser feita e é o que é feito hoje, né? Outra coisa é nós instituirmos uma comissão permanente de fiscalização dos contratos, dos serviços que são prestados nos restaurantes universitários, seja o de Santo André, que já está funcionando, seja o de São Bernardo, aí com uma probabilidade até de já começar com esse esquema de gestão, porque é só na fiscalização do serviço é que a gente garante a manutenção e a correção de rumo durante a vigência do contrato, e nós acumulamos informações para que, se acaso a qualidade do serviço não nos atenda, a gente tenha registrado e documentado quais os problemas vão sendo apresentados, e nós tenhamos argumento para, inclusive, a rescisão do contrato, apontar a rescisão do contrato com tempo hábil para nova contratação. Então, eu acho que isso toda administração pública, na verdade, carece desse cuidado, né, com a fiscalização dos serviços, e é isso que nós temos de melhor para fazer. Isso num processo de fiscalização conjunto envolvendo todos os usuários, professores, técnicos administrativos, estudantes e, obviamente, acompanhado e suportado pela própria administração. Então, destacar uma equipe do corpo de técnico administrativo da universidade que tem essa função diária de acompanhamento e periodicamente com um grupo ampliado de fiscalização, eu acho que são algumas estratégias que a gente pode adotar para manter qualidade desse serviço na universidade. E a questão da distribuição, professor? A questão da distribuição, eu acho que passa pela mesma situação. Primeiro, fiscalizar o contrato, os serviços hoje contratados, né, que infelizmente passa por essa situação do transporte, e acelerar efetivamente a implantação do restaurante universitário no campus. Eu acho que essa é a situação definitiva que a gente deve, desde o primeiro momento, já estar se empenhando. Obrigado. Bom, o assédio moral é uma questão muito séria e tem que ser absolutamente repudiado. Não podemos tolerar nenhuma forma de assédio moral na universidade. Não se pode tolerar isso em nenhuma parte da sociedade, muito menos numa universidade pública. Então, qualquer forma de assédio moral tem que ser combatido. Mas muito melhor do que remediar é evitar. Então, temos que fazer uma campanha de conscientização da comunidade sobre o que é assédio moral e para alertar as pessoas da comunidade sobre os perigos do assédio moral
sobre as formas de identificar assédio moral, que pode ter pessoas que estão sofrendo assédio moral e nem sabem que estão sofrendo isso, que não enxergam isso dessa forma. Então nós temos que fazer uma campanha de conscientização e prevenção. Isso é muito mais importante do que eventualmente punir, apesar de, obviamente, havendo assédio moral comprovado, vai ter que ser punido mesmo. Com relação a melhoramento do serviço da ouvidoria, eu discordo um pouco da pergunta, porque hoje nós não temos uma ouvidoria na universidade. Então, em vez de melhorar, nossa proposta é criar uma ouvidoria. E criar uma ouvidoria independente. Ela não pode ser um órgão da reitoria, não? Tem que ter independência completa, não? Para as pessoas terem confiança nessa ouvidoria. Mas, mais uma vez, evitar é melhor do que remediar. Muito melhor seria uma situação em que as pessoas... Existe uma ouvidoria, mas as pessoas usam ela cada vez menos, porque há menos necessidade. Com relação à Comissão de Ética, realmente tem havido uma série de críticas, mas o trabalho da Comissão de Ética é um trabalho ingrato, porque são os casos mais difíceis e eticamente mais complicados chegam à Comissão de Ética. Então é um trabalho muito difícil e que também tem que ser feito com total independência. E acho que nós temos que repensar a composição da Comissão de Ética para deixar ela mais representativa, e nós temos que deixar as decisões da Comissão de Ética mais transparentes. Mas nós só podemos fazer isso dentro de limites, porque por sua própria natureza, muitos dos assuntos que a Comissão de Ética trata são extremamente sensíveis e podem até ser confidenciais. Então, temos que trabalhar no melhoramento da Comissão de Ética, mas com muita cautela e responsabilidade, porque a ética é um bem absolutamente imprescindível. Essa questão colocada sobre alguns indicadores, né, pior avaliados nesse período 2010-2012, acho que tem dois grupos de questões aí, né, duas questões na verdade. Uma principalmente com relação à oferta de disciplinas e atividades extracurriculares, né. Acho que e o outro seria a questão da segurança. Eu acho que tem dois aspectos a olhar aí. Um primeiro deles é que qualquer um desses indicadores há uma ligeira, embora ainda críticos e realmente são os piores avaliados, há uma ligeira tendência de melhora, né, em qualquer um deles que a gente olha aí nesse quadro. Agora, obviamente a questão da oferta de disciplinas, eu acho que a tendência é justamente na medida em que o regime de contratações for avançando, né, e a gente conseguir efetivamente completar os quadros docentes, há uma tendência a melhorar significativamente. E um outro aspecto é justamente a vinda e a instalação de parte do corpo docente no campus de São Bernardo. Eu acho que em grande parte, principalmente o BCT de São Bernardo sofreu e ainda sofre muito com essa questão de oferta de disciplinas para os alunos ali matriculados, e com a vinda agora dos professores para o campus e efetivamente nesse período de transição das engenharias, né, e dos cursos pós-BCT em São Bernardo já se fixando aqui, há uma tendência a isso melhorar significativamente na minha avaliação. E, ao mesmo tempo, as atividades extracurriculares eu acho que também estão bastante associadas à questão das atividades no campus e promover mais essas atividades no campus. No que diz respeito à segurança, a gente vê sob dois aspectos, né? Um é com a conclusão dos campos, principalmente Santo André, que é o mais inseguro, mas obviamente nós temos que estar agindo preventivamente no caso de São Bernardo também, mesmo que os índices ainda não sejam ruins. Um é a questão
da consolidação do campus e a melhor estrutura de vigilância interna do campus, né? Eu acho que tanto o campus Santo André quanto o campus São Bernardo, numa fase de já campus implantado, nós temos uma área relativamente concentrada, né, e com toda a infraestrutura instalada, eu acho que nós vamos ter um campus mais seguro, desde que a gente invista em iluminação, num sistema de vigilância interna, que não é difícil de se fazer, por causa do tamanho do campus não ser muito grande, diferente de outros campos de outras universidades e tal, muito mais, na verdade, cidades universitárias, que não é muito a nossa realidade, mas principalmente estabelecer, além dessas estratégias tecnológicas e de gestão da segurança interna e a articulação que a gente possa ter com os órgãos de segurança externa, a polícia, eu acredito muito mais numa articulação, uma integração com a comunidade do entorno do campus. Eu acho que é fundamental a gente criar espaços de convivência e de relação que traga a comunidade do entorno para dentro do campus, para atividades dentro do campus, e faça com que se estabeleçam relações solidárias e relações de vizinhança com o campus, que tem se mostrado na área de segurança métodos ou práticas mais efetivas para garantir a segurança ou a sensação de segurança de uma comunidade, e o que é, na verdade, o que faz com que as pessoas gerem presença, né? A insegurança é gerada pela ausência de portas e de pessoas circulando, o que cria as oportunidades para a ação dos marginais, a ação dos mal intencionados. Então, incentivar essa relação com a comunidade e efetivamente se inserir na comunidade como parte dela e não como uma estrutura isolada que tem tudo para esconder da comunidade, né? E na verdade que não cria uma relação de vizinhança com essa comunidade e de reciprocidade na segurança. A vizinhança também sofre com a nossa presença, que atrai, né, sujeitos aí que querem se aproveitar desse espaço, desse novo situação criada pela instalação do campus. Acho que então são ações nas duas áreas. Elas são urgentes, mas principalmente nessa relação com a comunidade. Obrigado. Com relação às vagas, né, o déficit de vagas para os cursos específicos, o projeto pedagógico da UFABC tem uma grande vantagem, que é justamente que o número de vagas que nós oferecemos por edital, ele tem dois caráteres. O primeiro deles é um compromisso da universidade em garantir infraestrutura, em garantir as condições para que aquele número de vagas que foi oferecido no edital seja efetivamente ofertado para os alunos. Um segundo aspecto, ele é um indicador de planejamento justamente para a universidade poder dimensionar os recursos necessários para atender esse compromisso publicado no edital. No entanto, a inexistência dos departamentos, ou seja, a inexistência de corpo docente específico por curso, que nós não temos, nos dá a possibilidade justamente de fazer pequenos ajustes e ampliar algumas vagas nos cursos de maior demanda e diminuir, se for o caso, nos cursos de menor demanda. No entanto, sem nunca perder de vista de que a universidade criou, junto com o seu projeto pedagógico dos bacharelados interdisciplinares, cursos em áreas estratégicas e cursos que ainda não são muito conhecidos e reconhecidos, e daí baixa demanda, mas que precisam continuar tendo um investimento e garantia de vagas, mesmo para esses cursos que num primeiro momento possa ter menor demanda. Então, o nosso projeto pedagógico, na verdade, nos permite, nos próximos editais, estar revendo essas vagas. Bom, com relação à jubilação, eu considero a jubilação um mal, mas em alguns poucos casos é um mal necessário. A princípio, quando a universidade abre suas portas para um aluno, ela
tem interesse em manter o aluno aqui, dar uma boa formação para o aluno e depois formar o aluno para que eles voltem para a sociedade, para o mercado de emprego. A jubilação tem nada a ver com isso. A jubilação, na verdade, é a contradição do que a universidade quer. Nós queremos primeiro manter o aluno aqui dentro e depois devolver ele para a sociedade. A jubilação não faz isso. Mas acontece que nós temos na universidade muito menos vagas do que candidatos interessados nessa vaga. Para cada pessoa que ingressa na universidade, tem uma fila de dezenas de jovens que gostariam de entrar na universidade. E nós também temos que pensar nesses. Além desse que está aqui dentro na fila de 20 que está atrás dele esperando para entrar. Então, se a pessoa entra na universidade, recebe uma primeira chance ao entrar, recebe uma segunda chance pelo sistema de tutoria, recebe uma terceira chance pelo sistema de revisão de redução de jubilação, recebe todos os possíveis apoios socioeconômicos, de tutoria, de conselhos, e com tudo isso, depois de anos, ainda não corresponde. Então, nós temos que liberar essa vaga para fazer justiça também com a fila de pessoas esperando uma chance para entrar na universidade. Por esse motivo, eu falo que às vezes a jubilação é necessária, mas ela é um mal necessário, então nós devemos trabalhar muito para reduzir os casos onde ela se faz necessária. Nesse aspecto, eu acho que o importante realmente é a gente aprimorar o programa de prevenção à jubilação, né? Que ele seria o último recurso quando todas as possibilidades de apoio, né? Apoio acadêmico, apoio psicológico, apoio socioeconômico, enfim, todos os mecanismos de permanência e garantia do aproveitamento do aluno tenha sido esgotado. Talvez sob esse aspecto que a universidade nos últimos anos passou por um processo de não jubilar justamente pela ausência de um programa de apoio, de prevenção à jubilação. Havia uma previsão da jubilação, mas havia um questionamento de como jubilar se os processos de prevenção não tinham sido adotados ou não estavam sendo aplicados. Acho que é reforçar esses processos e aí sim, nos casos em que, mesmo com todo esse apoio e tal, por justiça aos que ficaram fora, né, da inclusão e que esperam uma vaga na universidade, aí os que não corresponderem, aí sim ser convidados a ceder a sua vaga, a sua oportunidade a outros que também precisam. Bom, com relação à questão da paridade, a gente entende que isso é importante ser colocado num contexto maior do que simplesmente a proporção dos votos entre as categorias na comunidade. Eu acho que ela passa inicialmente por uma discussão do que efetivamente é a autonomia universitária e como nós podemos efetivamente exercer essa autonomia universitária nos limites e nos limites não, mas nos termos colocados na Constituição Federal. Hoje a universidade efetivamente não tem essa autonomia, que ela precisa ser conquistada, né, por todas as universidades federais, principalmente no que diz respeito à gestão, à sustentação financeira e econômica da universidade, que não tem essa autonomia. Eu acho que neste contexto a discussão da paridade e das responsabilidades entre todos os entes, ela se faz efetivamente democrática. Discutir parcialmente a questão da autonomia, colocando só a questão da paridade na escolha dos dirigentes e tal, é uma discussão parcial. Podemos ter várias opiniões a respeito, mas a gente gostaria de ver isso discutido no contexto da autonomia universitária de uma forma mais ampla. Bom, como o Dácio ponderou, quem efetivamente governa as universidades federais hoje não são seus reitores. É o Ministério da Educação e os órgãos de controle, TCU, CGU, etc., que regulamentam o que acontece na universidade com um detalhismo e com um rigor
que engessa as ações de qualquer reitor. Então, enquanto não houver essa autonomia universitária perante o Ministério e esses órgãos fiscalizadores, até uma eleição completamente paritária do reitor não seria verdadeiramente democrático, porque não se elege o detentor do poder, mas apenas o negociador com quem realmente detém o poder, que não é o reitor. Dito isso, nós reconhecemos que a questão da paridade é muito polêmica, não há consenso na universidade, não há consenso também no grupo de apoiadores da nossa chapa. E nós vamos reconhecer essa falta de consenso e nós vamos nos comprometer com o seguinte: daqui a 4 anos, se nós formos eleitos, e quando nós propusemos a regulamentação da próxima eleição para o reitor, nós vamos fazer uma coisa diferente do que fez o reitor atual. Nós não vamos propor uma porcentagem. A porcentagem hoje de 50, 25, 25 é uma proposta do reitor Alckmin. Algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. Nós não vamos propor uma porcentagem, então nossa opinião não vai importar. O que vai importar é a opinião do Consune, que são os representantes eleitos. A porcentagem na próxima reunião vai ser definida pelo Consune, sem interferência, sem escolha, sem preferência do reitor. O projeto pedagógico da UFBC é um dos mais modernos projetos pedagógicos de qualquer universidade no Brasil e no mundo. É uma obra mestra mesmo. Eu admiro muito o grupo que escreveu esse projeto pedagógico e ainda mais o grupo das pessoas que implementaram esse projeto pedagógico, que transformaram esse sonho em realidade. Esse projeto foi um dos motivos pelo qual eu vim para o UFBC. Que eu era professor da USP, estável, não teria nenhum interesse de uma universidade pública para outra trocando 6 por meia dúzia. Eu saí da USP e vim para o UFBC porque eu não estava trocando 6 por meia dúzia, porque eu estava trocando o que eu conhecia lá pela oportunidade de participar numa universidade com esse projeto pedagógico. Dito isso, é claro que, por mais que esse projeto seja inovador, ele nunca pode se tornar um dogma, nunca pode ser proibido questionar, nunca pode ser proibido tentar melhorar. Então, para se manter na crista da onda, para usar uma metáfora do pai do projeto pedagógico, o professor Pedro Nata, para se manter na crista da onda é necessário inovar sempre. Então, o projeto pedagógico é fantástico, é um guia, mas podemos continuar pensando como podemos implementar ela de forma cada vez melhor, como podemos deixar ela cada vez melhor. Acho que tem alguns pilares do projeto pedagógico que são fundamentais, né? Que primeiro é a porta de entrada da universidade ser os bacharelados interdisciplinares e não transformar os bacharelados interdisciplinares em N bacharelados interdisciplinares indefinidamente, mas ter o cuidado, ter a preocupação de que esses bacharelados efetivamente deem conta das grandes áreas do conhecimento humano e do pensamento humano. E vão se dividir, obviamente, em 3, 4, 5, não mais que isso. Esse é um pilar que nós entendemos como pilares do projeto pedagógico, que dá, na verdade, a dimensão de novidade para o ensino superior brasileiro e para outros lugares do mundo. E que a partir daí, então, se desdobrem os cursos específicos e tal. Também que de todos os bacharelados interdisciplinares também sempre se associem cursos específicos de especialização, né, que vão dar perspectivas de profissionalização. E não entender o bacharelado, reduzir o bacharelado interdisciplinar a uma formação profissional, mas sim a uma formação universal, como porta de entrada para o ensino superior, uma forma de universalizar o ensino superior. E aí sim, a partir desta entrada, desta oportunidade massiva para muita gente, com profundidade, com excelência, mas para aqueles que querem
galgar profissões, galgar especializações. E para aqueles que não querem, galgar os seus próprios destinos e as suas próprias missões junto à sociedade, com um conhecimento que nós possamos considerar universal. Eu acho que esses são pilares de sustentação do projeto pedagógico. Alguns detalhes operacionais potencializam o projeto, outros pode ser que inibam o projeto. A discussão justamente sobre a gestão do projeto deve estar nesses instrumentos de gerenciamento e operacionalização, com um cuidado sempre presente de não perder o caráter interdisciplinar dessa formação, o caráter de inclusão que o bacharelado também os bacharelados interdisciplinares também nos permite trabalhar dessa forma, e sempre com excelência acadêmica. Então, eu acho que visto isso, né, e tendo o projeto como uma referência, né, modificações, inovações no sentido de aprimorar, no sentido de avançar e no sentido de efetivar, né, a proposta, eu acho que são necessárias. E nesse sentido que a gente coloca que o projeto não pode ser visto como um dogma nos seus instrumentos de operacionalização. A gente tem que ter a possibilidade de estar discutindo de como aprofundar isso. E a questão da proposta dos observatórios de interdisciplinaridade, observatório da inclusão e observatório da excelência, que está no plano de desenvolvimento institucional, a gente entende que são instrumentos importantes para fazer essa reflexão, de até que ponto nós efetivamente estamos ou podemos avançar nesse tripé da própria universidade na implantação desse projeto pedagógico, que é a interdisciplinaridade, a inclusão e a excelência acadêmica. Bom, eu acho que essa campanha à reitoria e vice-reitoria está sendo um processo extremamente interessante e gratificante para mim, particularmente, porque está dando a oportunidade de efetivamente exercitar aquilo que nós nos propusemos na nossa carta de apresentação da candidatura, que é estar apresentando propostas e colocando em discussão essas propostas com a comunidade docente, com os técnicos administrativos e com o alunado da UFABC. E nesse contato e nesse processo está não só tendo a oportunidade de nos expor nossas ideias, mas principalmente encontrar alguns contrapontos que enriquecem, que podem enriquecer ou até propor algumas rotas alternativas às nossas visões. Eu acho que esse processo é o processo que a gente espera da campanha eleitoral, desse processo de consulta à comunidade, né, e que ele possa efetivamente ser produtivo na perspectiva da UFABC que queremos. Não que eu quero, que o professor Klaus quer, mas que a comunidade quer, e que esse querer, obviamente, tem muito de sonho, mas tem também ter uma boa dose de realidade. E é nessa perspectiva de fazer os sonhos tornarem realidade que isso não se faz individualmente, mas isso só é possível fazer coletivamente. É isso que nós acreditamos e a gente quer, fico feliz, né, de ter esse espaço da campanha para a gente efetivamente estar discutindo em alto nível essas propostas que nós estamos apresentando e os anseios da comunidade universitária. Bom, nesses últimos dias e semanas da campanha, nós percorremos a universidade quase inteira, falamos com muitas pessoas, centenas de pessoas, e ficou muito claro que essa universidade tem muitos problemas, mas essa universidade também tem muitas soluções. O desafio do próximo reitor e da equipe do próximo reitor vai ser casar os problemas com as soluções. A competência que temos aqui na universidade, entre todos os membros da comunidade acadêmica, e o idealismo das pessoas, o dinamismo das pessoas, apesar dos problemas ainda muito grande, nós temos que preservar isso, resgatar um pouco isso, que estamos correndo o risco de perder.
e tentar achar soluções pragmáticas, soluções não ideológicas, soluções que funcionam e soluções que são discutidas e comunicadas com transparência. E isso vai ser um grande problema do próximo reitor. Ele vai ter que fazer tudo isso num cenário de recursos cada vez mais escassos, recursos financeiros. Então o reitor vai ter muito trabalho para frente, vai ter um trabalho bastante difícil e muitos problemas para frente. E aí cabe explicar por que eu estou me candidatando a isso, por que eu estou enfrentando esses problemas. E a resposta é muito simples. Eu acredito profundamente no bem que a educação faz para a sociedade. Eu também acredito profundamente que o caminho da UFBC é o caminho certo para isso. Eu gostaria de contribuir com isso.